aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Jesus. Jesus. Jesus, nós chamamos Jesus. Oh, estenda a sua adoração a Ele. Estenda a sua adoração a Ele. Levante uma das suas mãos, diga alguma palavra bonita para Ele. Elogie a pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. Diga para Ele que Ele é a força da sua vida. É Ele quem te dá a paz que a tua alma tanto almeja. Diga que é somente na presença dEle que você se sente completo, completa, vivo, esperançoso. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Ainda antes que houvesse dia, Ele já existia, e não há quem possa fazer escapar das suas mãos. Operando o Senhor, quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Ninguém pode impedir a igreja. Ninguém pode impedir o nome de Jesus de ser exaltado acima de todo nome. Ninguém. Agindo Ele, quem impedirá? Agindo Ele, quem impedirá? Agindo Ele, quem impedirá? Oh, a depressão não é mais forte do que Ele. A crise de ansiedade não é mais forte do que Ele. A síndrome do pânico não é mais forte do que Ele. O divórcio não é mais forte do que Ele. A perseguição não é mais forte do que Ele. Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores, resplandecente estrela da manhã, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Ele é o Deus de Boston, Ele é o Deus do avivamento, Ele é Rei dos reis, Ele é Senhor dos senhores. Eu estou sozinho aqui, ou mais alguém consegue levantar as mãos e adorá-lo comigo nesta noite? Renda graças a Ele. O mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo eternamente. Santo, 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 justo, fiel, digno, digno. Você tem duas opções nessa noite: me ver adorar ou adorar também. Se eu fosse você, eu aceitava a segunda. Porque enquanto você o adora, Ele te renova. Enquanto você o adora, Ele te sara. Enquanto você o adora, Ele te toca. Rosa de Saron, lírio dos vales, Alfa e Ômega, primeiro e o último, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, todo poderoso, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Ainda antes que houvesse dia, Ele já existia, e não há quem possa fazer escapar das suas mãos. Não há. Não há. Operando Ele, quem impedirá? Porque desde a antiguidade com o ouvido não se ouviu, nem com o olho se viu outro Deus além de ti, que trabalha, quem tira férias é você. Deus trabalha. Quem descansa somos nós. Deus trabalha. Outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam.
O expediente de Deus é para aqueles que esperam nele. Deus não trabalha para quem precisa, Deus trabalha para quem espera nele. Camille, tem diferença? Tem diferença. Você precisa absorver completamente esse entendimento hoje, porque senão, em pouco tempo, Deus que hoje você diz que está adorando aqui, vai se tornar na sua concepção um Deus injusto. Quando você vê que Ele tem poder para abençoar pessoas das quais você julga merecedoras da bênção, e ver que elas não estão sendo favorecidas por Ele. Deus, se o Senhor está vendo que aquele ali está enfermo, por que o Senhor não cura? É uma pessoa tão boa. Deus, se o Senhor está vendo que aquela mãe solo luta com tanta dificuldade para sustentar a família, por que o Senhor, sabendo que é provedor, não abre logo uma porta melhor para ela? Então, se você não compreender que a mão de Deus se move por expectativa e não pressionada por necessidade, se você não entender isso, o Deus que hoje você diz adorar nesse culto aqui desta noite, em pouco tempo você se virará contra Ele, achando que você tem mais noção de senso de justiça e de bondade do que Ele próprio, achando que necessidade é o critério principal para que Deus abençoe alguém. E eu preciso dizer isso aqui, eu não programei dizer isso aqui, mas Deus está mandando que eu diga isso aqui. Ele está dizendo para mim, diga ao meu povo que eu não trabalho por pressão de necessidade. O expediente, diga comigo, expediente. É o tempo do trabalho de Deus. Não é para quem precisa, é para quem espera. Mas como que espera? Passivamente? Não. Para quem cria expectativa. O que é isso? O tempo de Deus é para quem desenvolve fé. Fé. O que é a fé? Prova das coisas que se não veem, certeza das coisas que se... Então Deus trabalha para quem? Para quem tem fé. Vamos lá? Deus trabalha para quem? Deus se move em prol de quem? Deus abre porta para quem? O turno, o expediente, o trabalho responsável de Deus. Eu não estou falando sobre viver da misericórdia. Eu estou falando sobre viver do compromisso de Deus dizer, eu cuido de você. Eu cuido dos teus filhos. Tua casa é minha responsabilidade. Teus boletos também são meus. É disso que eu estou falando, de expediente. Isso é para quem tem fé. Não é para quem precisa, é para quem espera nele. Quem está entendendo, diga amém. Esse Deus está trabalhando por nós em pleno sábado. Camila, mas eu ouvi dizer que no 7º dia ele descansa. Foi assim lá no Gênesis, e Deus fez isso para nos dar exemplo. Mas depois daquele dia, nunca mais. Olha para o teu irmão e diz, nunca mais. Nunca mais. Olha o que o texto diz, porque desde a antiguidade, com o ouvido não se ouviu, com o olho não se percebeu, outro Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele... Jesus vai ser assunto aos céus. Vai pegando sua Bíblia aí, permaneça de pé. Jesus vai ser assunto aos céus e antes de ir, vai preparar seus discípulos para essa despedida. E olha o que Jesus vai dizer. Meu pai trabalha até agora. Qual é a impressão que você tem quando Jesus fala isso? Meu pai trabalha até... A impressão que você tem não é que ele não parou? Sim ou não? Sim ou não? Não só que não parou, mas que também não para nunca. É ou não é? Ele diz assim, eu vou para o meu pai porque meu pai até agora trabalha e eu também trabalho. Então, de cara, irmão, essa palavra serve muito para a galera que está aqui na América correndo atrás de trabalho. Seu trabalho não é justificativa para você não servir a Deus. Jesus está dizendo, entenda, é como se ele dissesse, eu duvido vocês trabalham mais do que eu, e eu trabalho até agora. Meu pai também trabalha, e nós estamos trabalhando em prol de um reino. Então veja, ele trabalha, o pai trabalha, seus servidores são trabalhadores. Então a impressão que você tem é que ele não para, e de fato, ele não para. Eu trabalho até agora, meu pai também trabalha, todo mundo trabalhando.
Então, você compreende que Deus não para. Hoje você está aqui celebrando ao Senhor, mas Deus não está descansando. Deus está, bora, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Então isso é bíblico. Camila, mas o texto não diz também que ele descansou só naquele dia? Que dia que ele descansou? Depois de criar todo o mundo. Ele criou o universo e no 7º dia ele descansou. E depois ele criou o homem. E aí? Nunca mais. Eu vejo isso um pouco na paternidade daqueles que já são pais. Eu ainda não tive o privilégio de ser mãe, mas creio que ainda serei. Amém. E uma coisa eu ouço em comum entre homens e mulheres. Quando eu pergunto para alguém que já é pai, que já é mãe, eu digo assim: e aí, quando tem o filho, o que muda? O olho de todo mundo, a pupila dilata imediatamente. E eles dizem assim: tudo. Muda tudo. Dizem isso imediatamente. Eu tenho para mim que isso é um princípio divino, que isso também aconteceu com Deus. Porque, rapaz, ele criou sol e descansou, lua e descansou, terra, firmamento, céu, e no 7º dia ele, mas depois que ele fez você e eu, depois que ele criou o homem, olha para o teu irmão e diga: nunca mais. Você não falou, semeou, diga: nunca mais. Ele descansou, para que você pudesse descansar. Você pode bater no ombro de alguém e dizer: calma, Deus está trabalhando. Quem recebe essa palavra aí, diga amém. Abra sua Bíblia no 2º livro dos reis de Israel. Oh, aleluia. Se acalma, Deus está trabalhando. Obrigada, pastor. Oh, glória. 2º livro dos reis de Israel. Gente, eu já vou fazer agora, porque às vezes eu deixo para o final e aí no meio do mover eu esqueço. Ou então o mover de Deus é igual uma via de mão única. Não dá para você vir depois, né? Então, enquanto a gente está controlado agora, eu ainda tenho o livro Juntas hoje aqui. E juntas é a junção, é uma palavra, óbvio, mas ela é a junção, na verdade, do que nós queríamos que tivesse sido uma sigla. O que significa juntas? Jesus uniu o nosso tempo para avivamento e salvação. Por isso ficou juntas. Esse é o propósito da nossa unidade. Por isso nós nos juntamos. E aí dentro desse propósito, cada uma, na escrita desse livro, desenvolveu um capítulo na área que Deus lhe moveu para aquilo. Eu falo sobre como se tornar uma voz do futuro, uma voz profética. O meu capítulo chama-se A Voz do Futuro. Parece até aquele filme, né? Mas foi uma direção que Deus me deu. A palavra de Deus, Billy Graham dizia que ela era mais atual do que o jornal de amanhã, né? Então a voz do futuro fala como você precisa se comportar para se tornar uma voz profética. Olha para cá. A voz profética não é a mesma coisa de ter um exercício de ministério profético. Todo cristão deve ter uma voz profética. Aprender como é que se manifesta uma palavra intencional de fé. Trazer do mundo espiritual algo para o mundo físico, material. Então, utilizando o crivo da palavra, eu te explico como que isso é feito de maneira didática. Camila, você está dizendo que depois que eu ler esse capítulo, eu vou saber como profetizar? É exatamente o que eu estou dizendo. O profeta não inventa, o profeta precisa ter a capacidade de reproduzir aquilo que Deus já disse. Logo, você pode profetizar, desde que você saiba o que Deus falou, o que Deus disse. E qual é a maior profecia? Onde ela está? Na minha boca? Na palavra de Deus. Então é nesse sentido, ok? A pastora Midian Lima falou sobre maternidade, preparando um lugar seguro para a minha geração. Quem é mãe aí, diga glória. Quem ainda não é, mas um dia quer ser, diga aleluia. Tamo junto. Então isso aqui, o capítulo da Midian, ela conta uma experiência que o filho dela do meio quase teve de morte. E aí ela traz essa experiência, esse testemunho,
e fala como Deus dirigiu e o que Deus queria dizer com aquilo para ela. E ela mudou um comportamento dentro de casa, compreendendo que ela precisava proteger a família dela, compreendendo que quando ela protege a casa dela, ela não protege só a casa dela, ela protege uma geração inteira. Então ela explica isso, e isso é uma visão de Deus, porque Deus, quando chama Abraão, você lê a Bíblia e vê um homem, sim ou não? Mas Deus, quando olha para Abraão, não vê um homem, vê uma nação. Então ela fala sobre isso aqui. Alguém aqui conhece a pastora Raquel Lima? Rapaz, a Raquel não finge, ela é aquilo mesmo. Então o capítulo dela chama-se Dançando na Chuva. A capacidade de preservar a alegria nos momentos de dificuldade. A Raquel é a pessoa mais constante que eu conheço. O pau tá quebrando. E ela tá aqui, ó. Mano, a mulher tsunamita, aquela do Vai Tudo Bem, tem ódio da Raquel. Dizendo, quem é essa que quer tomar meu lugar? Então ela ensina que a alegria do Senhor, que é a nossa força, não é a nossa, é a do. E aí ela te ensina como ter a alegria do e não depender mais da sua para ser feliz. Não é porque é minha amiga não, mas o capítulo dela, sem dúvida, é um dos mais desejados. Ela arrebentou a boca do balão. Aí, ó. Pronto. E no último, Gabriela Lopes. Ela fala sobre romper. Como romper para entrar no novo. Camila, por que você está usando esse tempo para falar isso? Porque de verdade, eu não quero que você leve só para me abençoar. De verdade, irmãos, o Senhor tem nos abençoado. Só que a bênção, a Bíblia diz que é uma via de mão dupla. Então, se é para levar para decoração, não leva. Compra um troço ali na TD Maxx. Hoje eu fui lá, coisa mais linda. Quase chorei. Dá vontade de levar papel de presente para o Brasil. É um negócio de louco. Mas não, Camila, eu entendo que vai agregar conhecimento, valor. Leva e leia, porque esse livro foi ungido para que quem nunca conseguiu ler nada consiga ler ele inteiro. Diante de Deus, essa foi a oração e a unção que a gente derramou sobre esse livro. Então a Gabriela fala sobre como romper o novo. Ah, Camila, como romper o novo eu não preciso saber não. O novo chega, tá tudo bem, é aí que você se engana. É a parte mais difícil. Por quê? Porque você é bom de luta, você é bom de peleja. Você é bom de desconfiar, de ficar armado. Quando a bênção vem, você suspeita do cenário do cumprimento da promessa. Porque o tempo da bênção não se compara ao tempo da luta. Vamos falar a verdade? O que dura mais? O tempo da bênção ou o tempo da luta? Então, quando a bênção vem, você não está tão pronto quanto pensa para receber ela. Então você desconfia de tudo. Você espera um tempão o cara perfeito. Quando o cara chega, você diz, duvida, isso é lobo. Não tem como. Uma vez eu pregando, eu falei assim, hoje, no exercício do espírito da profecia, eu disse assim, hoje, isso foi em Pernambuco, eu disse, hoje, aquele homem que tu ora há mais de 20 anos, quem sabe não é hoje, o culto era tarde, 3 horas da tarde, Abraão e Lima, quem sabe não é hoje, que ele entra por essas portas e faz uma aliança com Deus. Rapaz, 10 minutos depois de eu falar, estava fazendo o convite, me entra um homem de bermuda, de calça, meio barrigudinho, e ele vem entrando. Ele veio para buscar a irmã, como ele sempre fazia. Sempre chegava, mas nunca entrava, para buscar. Neste dia o homem entrou. Quando ele entrou, todo mundo conhecia, era o marido da irmã. A igreja gritou, recebeu, celebrou. E a irmã, triste. Estou te falando diante de Deus. Quando terminou o culto, eu falei para ela, eu percebi que todo mundo celebrou, mas você não celebrou. O que aconteceu? Aí ela, pastor, eu estou orando há 20 anos. Hoje, assim, do nada ele entra. Eu estou desconfiado, eu botei a mão na cabeça dela e falei, o sangue de Jesus tem poder. Eu não estou brincando, eu falei sério. Eu disse, irmão, você está suspeito. Você acha o quê? Que no céu tem lixão de oração? Então a gente tem dificuldade de aceitar o novo. Está aí o testemunho de uma querida, nunca mais eu esqueço, Claudinha Canção, do Canção e Louvor. Claudinha disse que fez uma carta para Deus, ela contou isso numa live, por isso que eu estou contando aqui. Ela fez uma carta para Deus, e ali ela colocou todos os quesitos que ela queria no homem de Deus que ela queria casar. Quando o Dibe chegou, ele era tão perfeito com o que ela pediu na carta, que ela disse, não tem como. A gente tem dificuldade de aceitar. Então a Gabriela trafegou com maestria bíblica nessa área, para que você aceite o tempo do consolo, da recompensa. Então, irmã, quando o culto acabar,
Hoje, como meu pai trabalha e eu trabalho até agora, eu vou dar um expediente lá só para dar uma assinatura. Então, terminando, você querendo passar lá, vai ser uma bênção, ok? Invista no reino de Deus. Aproveita e compra uma camisa das irmãs também. E quando o culto terminar, tem churrasquinho hoje? É a hora de entrar na carne. Com autorização da igreja. Melhor churrasquinho que eu já comi na minha vida. Cadê o irmão? Cadê o vaso do... Mano, se tinha um sacrifício que era oferecido em Jerusalém, deveria ser algo parecido. Coisa boa demais. Perdão, Senhor. Chega, vamos embora. 2 Reis, capítulo 4. Vamos falar daquela que está com raiva da Raquel. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 8 em diante. Quem achou, diga amém. Amém. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido certo dia: vejo que este que sempre passa por nós é santo homem de Deus. Vejo que este que sempre passa por nós é o que, gente? Façamos-lhe em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhes nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E quando ele vier à nossa casa, se retirará para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama a sunamita. Chamando a ele, ela se pôs diante do profeta. E este dissera ao seu moço: diga-lhe assim, tu tens nos tratado com tanto zelo, tanta abnegação, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale em favor de ti ao rei ou ao comandante do exército? E ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? E Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, e o seu marido é avançado em idade. Disse Eliseu: chama ela. E chamando a ela, ela se pôs à porta, e disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás a um filho. E ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Porém a mulher concebeu, deu à luz a um filho, no tempo determinado, no ano seguinte, como Eliseu lhe dissera. E você diz? Amém. Senta dando glória a Deus aí. Oh, glória a Deus. Estamos juntos? Nós estamos literalmente juntas hoje. Seu blazer é lindo, cara. Que bom gosto. Entendeu agora, né? Tu é devagar. Aleluia. Oh, glória. Ainda tem uma ainda bem que eu vim aí, Jesus? Irmãos, eu havia separado uma palavra que estava em Gênesis. E estava pedindo de Deus confirmação. E o Senhor confirmou a palavra que Ele queria, não a que eu escolhi. E por isso, 2 Reis, capítulo de número 4. Se for da vontade do Senhor, amanhã, à noite, permitindo Deus e eu tendo a oportunidade de ministrar novamente, eu vou dar continuidade ao mesmo texto. Ao mesmo texto. Então, se hoje Deus falar com você alguma coisa dentro desse texto, não encerre a conversa com Deus pela metade. Venha amanhã à noite e ouça o restante. Você que pode. Se não,
saiba que hoje, certamente, Deus já tem uma palavra diretiva para você naquilo que vai ser dito. Mas o Senhor aqueceu demais meu coração aqui nesse contexto, para que hoje nós entendêssemos a necessidade de que o tempo requer santidade da nossa vida. Essa mulher aqui, ela é uma mulher muito cooperadora. O texto diz que ela era uma mulher rica, mas também diz que ela era generosa. E necessariamente essas palavras não andam sempre juntas, porque uma coisa é ser rica e outra coisa é ser generosa. Nem todo mundo que é rico é generoso, e nem todo mundo que é generoso, pelo contrário. As ofertas mais significativas que eu já recebi da minha vida não foi de gente que me deu do que sobrava, mas de gente que repartiu o que tinha, para que eu tivesse também. Então, isso é generosidade. Mas no caso dela, ela é uma privilegiada, porque ela é as duas coisas. Ela pode ser generosa com vontade, porque ela é rica com vontade. Ai, gente, isso aqui é salvação, é glória pura. E ela é assim, uma mulher generosa, e ela cuida das pessoas ali da região, e ela atende demandas sociais. Estou falando na nossa linguagem para a gente entender. Ela tem empatia, ela se importa com o próximo. E dentro de um contexto cultural, só para eu ter certeza que você está me acompanhando, dentro de um contexto cultural, essa mulher foi treinada na cultura de Israel. Qual é a cultura? Aquela que o autor da carta aos Hebreus vai revelar lá na frente, quando ele diz que Israel recebia em casa até anjos, por causa da cultura da hospitalidade. Cultura essa que Deus já havia instruído desde que eles ainda eram o povo hebreu saindo da terra do Egito, para que este povo fosse caridoso com o estrangeiro, fosse empático com o órfão, com a viúva, com o necessitado, e pudesse dar subsídio, cobertura. Então, havia em Israel essa cultura da boa fé, da boa índole, da recepção, de ser um bom anfitrião, um excelente hospitaleiro. E essa mulher vive isso na íntegra, na máxima dela. Ocorre então que Eliseu sempre vai passar por aquelas terras de Sunem. Como é que a gente sabe disso? Porque antes dessa mulher ter o filho, ele já passava por lá. Mais de 10 anos depois dela ter tido o filho, ele continuou passando por lá. E por que ele passava por lá? Porque havia um trajeto geográfico, naquele entorno de 25 quilômetros, para poder chegar no Carmelo. Eu não sei necessariamente aonde ele estava, mas normalmente quando ele passava por Sunem, a gente sabia exatamente para onde ele ia. E para onde ele ia? Para o Monte Carmelo. Provavelmente para prevalecer com o mesmo testemunho, a mesma rotina devocional que o seu mentor Elias tinha, que era de orar no monte. E ele orava com a cabeça entre os joelhos. O texto vai dizer isso para a gente um pouco mais à frente. Então é um costume que ele tem. Ela, vendo que ele sempre está passando por lá, hospitaleira como é, vai constrangê-lo a fazer uma refeição dentro da sua casa. Quando você lê pão nessa versão aqui, não significa necessariamente que ela colocou ele dentro de casa para dar um pão. Pão é o termo genérico no Antigo Testamento utilizado para falar de uma refeição. Então ela constrange positivamente. O que é constranger positivamente, Camila? Existe isso? Existe. A minha avó, ela dizia, quem quer dar, não oferece, entrega. Alguém aqui já ouviu essa expressão? A gente era muito pobre, então se você chegasse lá em casa, a minha avó ensinava a gente que, se você fosse a nossa visita, que a gente não te oferecesse nada, que a gente pusesse as coisas na mesa. E aí, se você quiser, você comia. E se você não quisesse, problema é teu, você nunca ia poder dizer que a gente não deu. Na cabeça da minha avó, era exatamente assim. Então, se a minha avó percebesse que a gente estava oferecendo alguma coisa para alguém, ô fulano, tem isso aqui, você quer? Rapaz, ela brigava com a gente na hora, ela dizia, quem quer dar não oferece, entrega. E essa sunamita parece que conheceu minha avó Denira. Ela é muito nessa pegada. Ela não oferece. Por quê?
Quando você está decidido a entregar, se a entrega é uma decisão sua, você precisa retirar do outro as opções que ele tem de rejeitar o que você quer entregar. E essa é a entrega mais visceral, mais íntegra, mais legítima, mais verdadeira que pode existir. Qual? Aquela que não dá ao outro a opção de rejeitar. Por isso o texto diz que ela o constrangeu. Não significa que ela o envergonhou. Significa que ela entregou com tanta legitimidade que deixou ele sem condições de rejeitar o que ela estava oferecendo. Então ele foi obrigado a entrar. E ao entrar, ela o serve muito bem. E isso vai acontecer algumas vezes, ao ponto que depois de um tempo, ela não precisa mais convidar ele para entrar. Uma fraternidade, uma amizade de família, porque o marido dela está envolvido dentro do contexto, acontece entre o profeta e aquela família. E agora todas as vezes que ele passa pela terra de Sunem, ele entra sem que haja convite. Lá dentro sempre vai ter uma água fresca, uma toalha limpa, uma refeição sobre a mesa, alguma coisa para que ele seja cuidado. Agora eu preciso te explicar isso aqui para você entender. Eliseu já era o profeta mais reconhecido, não só em Sunem, uma parte de Israel, mas em toda Israel. A característica até visual dele comunicava quem ele era. As pessoas sabiam quem Eliseu era, e todos em Israel sabiam que Eliseu era profeta. E ele não era só um profeta, ele era o profeta. Por quê? Porque aquilo que Elias fez, quantitativamente falando, Eliseu já estava operando 2 vezes mais. E como evidência de que ele recebeu a porção dobrada da virtude que estava sobre a vida do seu mentor Elias, foi-lhe dada a capa, a famosa capa de Elias. Camille, como é que você sabe que essa capa era famosa? Ora, porque quando Acabe quis consultar outro profeta ou feiticeiro fora de Israel, mandou um homem ir fazer isso. Quando Elias encontra esse homem, Elias diz assim: volta lá para Acabe e pergunta para ele se não há profeta em Israel, para que ele busque consulta sobrenatural fora do arredor de Israel. Aí o homem aparentemente não sabe que é Elias, porque ele é fora do arraial de Israel. Aí ele volta para dentro do palácio e diz assim: Acabe, eu voltei porque um homem me mandou voltar, e ele mandou eu te dizer se não há profeta em Israel, para que tu mande mensageiro para fora da terra. Aí Acabe diz assim para ele: diga para mim, como é que esse homem estava vestido? Aí falou: ele estava com um pelo assim, uma capa com pelo de camelo, revestida em torno dele, e ele segurava na sua mão também um bordão. Aí ele não diz o nome, ele só diz a característica. Aí Acabe diz: é Elias. Esta é a mesma capa que desce sobre a vida de Eliseu. Eliseu sai com o bordão, com a capa e com o moço do profeta, igualzinho tinha Elias. Pena que Geazi não era crente igual Eliseu. E ele vai caminhando. Então, por que você está dizendo isso? Para você entender o quão famoso Eliseu já estava. Enquanto Elias tinha a rejeição do reino, dos governadores, Eliseu era aclamado pelos comandantes. Então ele tinha bom trânsito político, ele tinha o clamor do povo, e diferente de Elias, que precisou se esconder das multidões, Eliseu não. Eliseu estava no meio do povo. Por que eu estou dizendo isso? Qualquer pessoa queria ter 5 minutos com Elias, gente. Elias era aquela pessoa que, se ele orasse para abrir, abriu. Se ele orasse para fechar, fechou. Se ele dissesse levanta, considere de pé, entende? E essa mulher vai receber esse homem reconhecidamente como profeta, pelo qual Deus fala ao seu povo por intermédio dele. Só que eu quero que você se atente a isso, e é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Essa mulher não se relaciona com o ministério profético de Eliseu em nenhum momento. Ela é uma mulher que recebe ele, que honra ele, que cuida dele, mas que não se relaciona com aquilo que ele tem de mais poderoso na vida dele: o reconhecimento do ministério profético. Todo o povo sabia que Eliseu era profeta. Vamos junto? Todo o povo sabia que Eliseu era? Todo o povo sabia que Eliseu era? E
todos, sem exceção, até os assírios queriam ter um minuto com Eliseu, porque nenhum profeta era como Eliseu. E essa mulher recebe Eliseu em casa com frequência. E sabe quando ela pediu uma oração para ele? Nunca. Sabe quando ela fez uma pergunta da Torá para ele? Nunca. Sabe quando ela tirou alguma dúvida sobre fé com ele? Nunca. Olha para o teu irmão e diga: isso é estranho. Isso é estranho. Depois de um tempo, ao receber ele por ali, ela diz: marido, eu tenho visto que este que sempre passa por nós. Quando você lê o texto, a Bíblia não fala do intervalo de tempo entre um versículo e outro. E aí você fica achando que este sempre passa por nós é vendo ele na rua. Não é. Este sempre passa por nós é este que já convive há um tempo aqui. Este que já jantamos juntos, almoçamos juntos, já ficamos juntos um tempo com ele. Marido, eu tenho visto que este que sempre está aqui conosco é um santo homem de Deus. Ela não se relaciona com o ministério profético de Eliseu, mas ela reconhece o caráter de Eliseu. E nisso aqui fica nítido que maior peso há do testemunho, do caráter, do que do dom. E aí ela diz: marido, eu tenho visto que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Marido, ele é santo. Bora junto, igreja. Ele é? Ele é. Ela não se relaciona com o sobrenatural. Mas assim como ela não deu a ele opções de rejeitar, porque ela entregou o que queria entregar, assim é o testemunho do caráter. Você não consegue ocultar. Ele vai aparecer naturalmente, instintivamente, despretensiosamente. Caráter grita. Marido, ele é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto para ele, junto aqui ao muro, aqui em cima. Agora, o texto diz que ela era rica. Quem ainda está comigo, diga amém. Se essa mulher era rica e ele já estava acostumado a passar por lá, diga para mim, haviam outros quartos na casa dessa mulher, sim ou não? Quartos para hospedar pessoas, sim ou não? Ela era uma mulher do povo, gente, vamos lá, tinha quarto de hóspede, sim ou não? E eu tenho para mim que não era só um ou dois que tinha não, porque pobre se melhora um pouquinho, a gente já faz um quarto de hóspede. No Brasil, quem melhora um pouquinho já faz um puxadinho, uma kitnet, um quartinho. Você imagina uma mulher rica? Uma das coisas que faz o rico ter patrimônio de rico é a quantidade de quartos que ele tem na casa dele. Eu estava em uma região aqui de Boston, agora que eu não me lembro o nome, e o pastor que trabalha como empreiteiro de algumas regiões aqui, construiu uma das casas mais caras que existem aqui na América. E uma das características da casa é que ela possuía 29 quartos. Meu irmão, 29 quartos. Então me parece até que é um critério da riqueza, né? Então, o texto diz que essa mulher era rica, então tinha quartos de hóspede sobrando na casa dela. E Eliseu certamente já deve ter ficado em um ou dois. Mas isso antes do testemunho do caráter dele gritar. Porque depois que ela afere, depois que ela mede e testemunha que ele é um homem santo, ela não se sente mais à vontade em hospedar ele onde os outros se hospedam. Ela não se sente mais à vontade em acolher ele onde outros também são acolhidos. Ela não se sente mais à vontade de só trocar o lençol, mas manter o homem de Deus no mesmo quarto. Eu vou falar bem rasgado que é para todo mundo entender. Essa mulher aqui tem quarto para pregador, tem quarto para missionário, tem quarto para pastor. Ela tem quarto para presbítero, evangelista, missionária, dirigente do círculo de oração. Você está entendendo? Ela tem quarto para quem tem cargo, para quem tem status, para quem está atrelado ao rol de membros da igreja. Ela tem quarto para quem toma santa ceia. Ela tem quarto para quem é líder do departamento dos homens, das mulheres. Ela tem quarto para todas essas pessoas. Só que no padrão de santidade que ela vê em Eliseu, é a primeira vez. Então ela não se sente confortável de dar a alguém tão exclusivo, tão personalizado, algo que é comum aos outros. Então ela fala: marido, vamos fazer um quarto para ele. A minha versão Almeida, corrigida e atualizada, vai dizer assim, obra de pedreiro. Gente,
Quem é que gosta de fazer uma obra e ainda morar na casa que está fazendo obra? Cadê você, doido? É tu? Gabi, tem misericórdia. Não, você gosta, não, você precisa. Não é isso? É isso, isso aí eu também já fiz. Agora, hobby. Vamos embora botar uma massa aqui e lixar a parede, vamos? Não, você faz porque precisa. A mulher é rica, a mulher tem vários quartos, mas decide fazer uma obra de pedreiro. Será que ela não pensou que poderia reformar algum quarto e personalizar o quarto reformado para Eliseu, a fim de que ele sentisse que está entrando num ambiente novo e exclusivo, e então fechar aquele quarto e tornar aquele quarto um quarto que só Eliseu utilizaria todas as vezes que fosse para lá? Mas não, a santidade de Eliseu não permite a ela a comodidade de reformar o que já existe. O que é ser santo, gente? Ser santo é ser separado. Ser santo é ser consagrado. Ser santo é estar fora da via comum. Eu vou falar algo que talvez escandalize alguém, mas às vezes vai ser bom tomar um sustinho de santidade. O que você vai dizer, Camila? Santidade ainda paga bem. Santidade ainda recompensa melhor do que o exercício de qualquer dom ou ministério que você possa desenvolver. Eu não sei para quem, mas Deus trouxe a gente hoje aqui, e o que Ele está dizendo é: santifica e deixa a recompensa comigo. Consagra e deixa a recompensa comigo. Mano, não faz lógica. A mulher rica, o que não falta é quarto, reforma um e coloca o homem. Mas cadê a paz? Para fazer por ele o que está acostumado a fazer pelos outros. Deus está colocando no meu coração para eu dizer isso aqui. Tem gente que por causa do teu caráter não vai ter paz. Não vai ter paz para te dar o mesmo salário que todo mundo recebe, para te fazer passar pela mesma porta que os outros passaram, para te obrigar a viver o mesmo método que outros estão vivendo. Deus te trouxe nessa noite e Ele está dizendo: para quem se santifica, o quarto é exclusivo. Para quem se santifica, o lugar é personalizado. Para quem se santifica, eu faço algo novo. Para quem se santifica, a geografia é nova. Para quem se santifica, o jeito é novo. Deus está dizendo: eu vou te dar um acesso novo em um lugar antigo. Eu vou fazer de um jeito que você ainda não provou. Seja profeta, bota a mão no ombro de alguém e diga: vem um quarto no pavimento superior. Deus vai te colocar num lugar alto, num lugar estável, num lugar de segurança, com caráter e com santidade. O caráter e a santidade serão suficientes. Não vai precisar aceitar suborno. Não vai precisar fingir que está casado com quem não está casado. Não vai precisar. Não vai precisar mentir no documento. Não vai precisar dar um jeitinho. Deus está dizendo: eu vou criar um caminho. Se é santo que eu crio um caminho. Se é santo que eu crio um meio. Aleluia. 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 Agora vamos lá. Camila, eu não sei se vale a pena pagar o preço, né, de santidade. Irmãos, você já percebeu como Satanás quer colocar a santidade e a religiosidade no mesmo plano? Como se uma fosse espelho da outra. E não tem nada a ver, mas por que Satanás trabalha com esse sofisma? Para fazer você acreditar que ser santo não é atraente. Que ser santo não é interessante. Que ser santo fará de você endurecido, robustecido, segregado pejorativamente.
Só que isso é uma mentira. Se você olhar para o texto de Daniel, só um exemplo de santidade. Se você olhar para o texto de Daniel, você vai ver que ele assenta no coração dele. Os amigos fazem igual, mas fazem por influência e não por imposição. Veja como santidade é atraente. Ele decidiu no coração dele, ele não falou que ninguém tinha que fazer. Quem fez foi ele. E ele comunicou o que ele havia decidido no coração dele para os amigos, que eram cativos com ele na Babilônia, outros príncipes cativos de Judá. E decidiu, assentou no seu coração, não se contaminar com o manjar do rei. O vinho que ele bebia, a comida que ele comia. Uma decisão que ele tomou. Aí, ele vai orar ao Deus de Israel e vai dizer: Senhor, me dá graça diante do chefe dos eunucos. Ele queria se santificar. E ele não queria se santificar para punir, para ser o mais maravilhoso. Não. Ele só queria se santificar para, mesmo distante da terra santa, continuar sendo santo para o seu Deus na Babilônia. Então, o texto diz que Deus deu a Daniel graça. Que é isso? Favor. Eu vou falar rasgado que é para todo mundo entender. Fez com que Daniel começasse a carregar dentro de si, nos olhos, na face, algo invisível, porém real, chamado carisma, convencimento do Espírito Santo. O que isso significa? É gente que diz não para todo mundo, mas se tu tiver a graça, a pessoa olha para você e sim. Ela não consegue dizer não para você. Fez isso com ele. Deus fez isso com Esther também. Eu não sei por que sempre pega uma menina mais bonita da igreja para fazer a Esther na peça. Rapaz, isso não está na Bíblia. O texto não diz que ela era mais bonita. Pelo contrário, no Império Medo-Persa, com todo respeito, falando a nível de características biológicas, dificilmente uma judia superaria os traços de uma mulher do Império Medo-Persa. Contudo, o texto diz que a Esther, Deus não deu beleza, Deus deu graça, favor. É por isso que tu vê gente que não canta cantando, tu vê gente que não prega pregando, tu vê gente que não é líder pastoreando com excelência. E isso buga a nossa mente. Porque o mais feio, porque o mais cabeçudo, porque o outro nem é assim, nem é assado. E Deus dizendo, não tem beleza, ainda não tem muita sabedoria, ainda tem muito polimento, mas graça eu já derramei desde o primeiro dia. Eu amo esse Deus que confunde a gente, né? Graça. Aí Daniel recebeu esse favor de Deus. Quando ele foi falar para o chefe dos eunucos a experiência que ele queria fazer, ele disse: olha, eu peço-te 10 dias que se nos deem legumes a comer e água a beber, e então o Senhor veja a nossa aparência diante de ti. Se o Senhor julgar que a gente está melhor e não pior, mantenha essa dieta para a gente. Ele diz: ok, eu vou fazer isso. 10 dias, dá legume e água, legume e água, legume e água. Cabo final de 10 dias, quando percebeu que os outros, que comiam a porção do manjar do rei, comiam a carne, o vinho, e enfim, os banquetes reais, estavam de um jeito, mas Daniel e seus amigos estavam melhores. O texto diz que Daniel e os seus amigos estavam melhores, mais bonitos, mais fortes, mais saudáveis, mais atraentes. Ao ponto que muita gente passa batido por cima do texto, mas há algo ali que eu acho fantástico. O chefe dos eunucos pega a dieta de Daniel e dos amigos e bota nos outros. É como se ele dissesse assim: agora vocês vão comer também o que eles estão comendo. Por quê? Porque o que eles estão comendo deixou eles melhor do que vocês. E como daqui a 1 ano, daqui a 3 anos, todo mundo vai ter que aparecer diante do rei, ele não quer uma categoria boa e a outra ruim. Como essa foi a que sobressaiu, agora tome legume também. Tome água também. Mas e um vinhozinho? É água. Para mim, a luta contra a vida de Daniel já começou ali. Os caras que viraram conselheiro depois, desgraçado, nunca mais eu tomei vinho por causa daquele dia que você... Sou eu que estou falando isso, tá? Aí veja, o caldeu não é espiritual, irmão. Caldeu, para nós hoje aqui, aplicação, simbologia, tipologia de gente do mundo. Não tem o Espírito de Deus, mas a santidade é algo que pode ser aferido até por um carnal. A espiritualidade é algo que só pode ser aferido por um espiritual. Mas a santidade é algo que pode ser atestado até por um homem carnal.
Até por um homem natural, você vai encontrar ao longo da sua jornada, se você for um santo homem de Deus, se você for uma santa mulher de Deus, gente que não vai saber o porquê você é assim, mas vai te respeitar. É gente que normalmente diz assim: eu não sei porque eu me arrepio quando estou perto de você, eu não sei porquê, quando eu estou perto de você eu não consigo xingar palavrão, eu não sei porquê, mas quando, olha, não mexe com fulano não, eu não sei o que fulano tem, mas fulano é diferente. Até o carnal, o caldeu vai atestar a santidade, a performance melhorada de Daniel e dos amigos dele. E ali a gente começa a ver um padrão de santidade sendo desenvolvido na vida de Daniel. E isso não deixou ele mal. Isso não só deixou ele bem, como deixou bem os seus amigos, como se tornou influência para os outros que estavam ao redor dele. Mas o que Satanás quer fazer com a igreja? O que Satanás quer fazer com a gente como pessoa? Ele quer tentar incutir na nossa mentalidade que santidade é retrógrado, que santidade e religiosidade são a mesma coisa, que quem é santo é otário ou é hipócrita incubado. Então ele começa a colocar na nossa cabeça que quanto menos santo você parecer, mais pessoas você vai ganhar. Que quanto mais descolado você parecer, mais bacana a aparência da igreja vai ter. Só que o que Deus está dizendo pra gente é que a santidade mentirosa, ela traz mais dano do que o pecado verdadeiro. Mas a santidade verdadeira é mais atraente do que qualquer desejo pecaminoso. É isto que a santidade prova. Daniel não ficou pior enquanto se santificava, Daniel ficou melhor. Abre essa boca em nome de Jesus. Daniel não ficou pior enquanto se santificava, Daniel ficou melhor. Santidade te melhora. Santificação te promove. Que Deus conceda a você ainda esse ano bênçãos das quais o ministério que você tem não justifica. Bênção das quais, eu estou profetizando, o dom que você tem não justifica. Bênção das quais alguém possa olhar para você e dizer: isso não é porque você prega, isso não é porque você canta, isso não é porque você é líder, isso é porque você consagra. Isso é porque você se separa. Isso é porque você não faz fofoca por temor a Deus. Isso é porque você não mente por amor a Deus. Isto é porque você rejeita o pecado para manter a comunhão com o Espírito Santo. Isto é porque você deseja ter mais intimidade com Deus do que amizade com o mundo. Que Deus te conceda bênçãos que só a santidade possa respaldar. Porque essa bênção é permanente. Se eu dependesse de datas para pregar para viver, morreria quando não tivesse datas para pregar para viver. Mas se desejo ter uma vida santa, Deus me sustenta, independente das datas que os homens me concedem ou não. O que você está dizendo, Camila? Estou usando o meu exemplo, mas você pode aplicar o seu. Talvez você diga: trabalhando num trabalho artesanal que você ofereça aqui na região, sei lá, mecânico de um carro, criador de alguma peça, eu não sei o que você faz. Talvez um trabalho mesmo que você tenha, um serviço que você preste na empresa que você trabalha, e vez ou outra, se você não vigiar, você diz assim: tal coisa me sustenta. Pois você deveria dizer: trabalho em tal coisa, mas quem me sustenta é Deus. Agora, são todos que podem dizer Deus me sustenta? Não. Porque ser sustentado por Deus também requer oferecer a Ele um expediente de santidade. Por isso que tem gente preferindo ser humilhado na mão do homem. Porque não passaria na entrevista de emprego com Deus. Mas eu quero te incentivar hoje a fazer uma entrevista com Deus a partir de hoje. E eu não estou falando sobre viver integral no ministério, porque eu estou aqui pregando nessa noite que o teu caráter te dará mais respaldo do que o teu exercício ministerial. Então não fique pensando que eu estou falando sobre segurar microfone. Eu estou falando sobre ser pregador mesmo quando tua boca não estiver aberta. Eu estou falando sobre ter um testemunho tão forte que lá no banco onde você trabalha, lá na casa onde você limpa, lá no local de
de trabalho que você presta serviço, alguém perceba quando ele passa por aqui, algo diferente fica nesse lugar. O que é isto? O que é isto? Haverá cura para essa região. Eu vou falar de novo e daqui a pouco você vai glorificar dobrado quando entender o que eu quero dizer. Haverá cura para esta região. Ela constrói então, ela se envolve numa obra por causa dele, meu irmão. Ela se envolve num incômodo por causa dele, mas o texto revela porque ela era abnegada. Ela não está preocupada com o incômodo que ela vai ter, ela está preocupada com o benefício que ele terá. Eu vou profetizar. Quando você decidir viver uma vida santa, Deus vai colocar no teu caminho gente que não vai se preocupar com o incômodo que a tua vida vai trazer. Gente que vai se ocupar em se abnegar para promover a plataforma que você precisa. Para abrir... Eu estou sentindo graça de Deus. Você ora há tantos anos pedindo uma equipe, ora há tantos anos pedindo um time, ora há tantos anos pedindo funcionário. Você ora há tantos anos pedindo do teu lado gente de confiança. Você diz: Deus, eu tenho projetos grandes, mas eu preciso de pessoas grandes do meu lado. Deus está dizendo: haverá um tempo de tsunamita para a tua vida. Eu vou colocar gente abnegada no teu caminho, gente que não vai querer sugar teu ministério, gente que vai te dar plataforma para exercer aquilo que Deus colocou sobre você. Ela entra numa obra, completa aí para mim por favor. Ela entra numa obra, vai encher a casa de poeira, de pau, para poder fornecer para ele a independência, a liberdade que ele precisa para ter o descanso que ela imagina que é ideal na casa dela para ele. Ela quer dar a ele independência. Eu declaro, irmãos, que para aqueles que decidirem consagrar ao Senhor, Deus vai botar no teu caminho gente que não vai te usar, gente que vai te dar liberdade para ser usado por Deus. Aí ela constrói um quarto e talvez você lê o texto comigo e diga: Camila, a mim não parece interessante porque o texto diz que o quarto era pequeno. Só que não é sobre o quarto ser pequeno, é sobre a posição privilegiada do quarto. O texto sugere que a arquitetura da casa é linear e só um quarto está em cima. É o de quem? É o de quem? Eu já tive o privilégio, por bondade e misericórdia de Deus e do ministério que o Senhor tem me confiado, de ficar em alguns lugares muito bonitos. Mas eu percebi algo em comum entre alguns hotéis desses lugares mais bonitos. Por exemplo, há muitos lugares que, se te derem uma visão privilegiada da cidade ou de um ponto turístico, o quarto se torna mais caro à medida que ele sobe. Agora, eu fiquei assustada porque às vezes o do primeiro andar é exatamente o mesmo tamanho do superior. E aí você pergunta: por que é igual? É a mesma cama, a mesma mesa? Rapaz, você olha para o quarto, é igual. Só que o valor da diária é o triplo, é o quádruplo. E parece que quanto mais sobe, mais caro vai ficando. E aí certa feita eu perguntei para a recepcionista, eu ainda muito simples, não entendia, e ela disse que o quarto não era cobrado o valor mais caro pelo tamanho, mas pela posição. Porque a vista, e nunca mais eu vou esquecer esse termo, porque a vista é privilégio. Marido, façamos um quarto em cima, junto ao muro da nossa casa. Deus está dizendo: aquele que consagra não fica na linha comum horizontal. Rapaz, você está entendendo que ela está pegando o subsídio dela, as posses dela. Você está entendendo que ela está pegando o investimento dela e criando uma plataforma para ele subir. Ela está criando um jeito para ele ir para uma posição privilegiada. Rapaz, se isso não é honra, eu não sei mais o que é. Ela poderia, na perspectiva de honrá-lo moderadamente, pensar assim: a gente reforma a nossa suíte e a gente faz o nosso quarto uma suíte nova. Mas não, ele é santo. Para ele tem que ser novo, tem que ser personalizado. E eu quero honrar o caráter santo dele, porque homem como ele eu não vi. Eu
o que comunica. Então ela vai usar o que ela tem para promover uma plataforma para ele subir. Igreja, não duvide. Assim diz o Senhor: se vocês se santificarem hoje, como o Senhor fez a Josué para a tomada da terra, amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Deus há de levantar gente para investir. Pastor Christian pode se apropriar dessa palavra, porque Deus está dizendo: se tu te santificar, eu vou trazer gente que vai investir para a Devec Boston subir, para o reino de Deus subir, para o nome de Deus subir. Aleluia! E quando eu digo se santificar, não é que a gente não santifica não, mas é ser separado mesmo. Sabe quando você sabe que está separado de verdade? Quando a galera começa a achar que você está louco. E sabe quando é que eles começam a respeitar e ver que você não está louco? Quando vê que Deus fecha contigo. Colocou ele nesse lugar. Penúltima coisa, esse quarto representa estabilidade. Deus confirmou essa palavra no meu coração quando a pastora Daniela Cristina, antes de cantar o louvor recompensa, ela disse: haverá recompensa para quem se guarda, para quem faz o que Deus quer. Eu quero que você diga comigo, e eu sei que você sabe o valor que tem essa palavra, porque imigrantes sabem o valor que tem essa palavra. Diga estabilidade. Diga essa palavra, estabilidade. O Senhor está dizendo: santidade te dá um lugar de... Aleluia. Estabilidade. Ela dá a ele um lugar de estabilidade. Ela dá a ele um lugar de liberdade. Esse quarto, fora da casa, mas no terreno da casa, mostra que ele não precisa mais da autorização dela para ter acesso. Chegando, ele entra, ele vem. Veja quantas coisas ele conquistou pelo caráter. Visão privilegiada, estabilidade, liberdade, sem ter profetizado uma palavra, sem ter feito uma oração pela mulher, sem ter dito nenhum eis que te digo. Sabe o que pagou a escritura desse quarto? Santidade. Sabe o que tornou ele proprietário da estabilidade e da própria liberdade? Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizer: santidade vai construir o chão que você precisa. Santidade vai te fazer latifundiário no terreno que você quer pisar. Santidade vai te dar liberdade que nem todo patrocínio do mundo poderia te dar. Deus está nos chamando a um compromisso nessa noite. Ele está dizendo: a porta da oportunidade para quem quer se santificar está aberta nessa noite. Não é santo para se tornar falso, hipócrita ou pior, arrogante. Ou orgulhoso da própria santidade, porque esse pecado vai levar para o inferno tanto quanto qualquer outro. O orgulho da santidade. Mas para aqueles que desejarem se santificar, vai acontecer exatamente o que aconteceu com Eliseu. Deus vai preparar um lugar para você. E depois, Camila, depois ele vai te usar. Eu encerro aqui. Ele diz assim: Geazi, eu não tenho condições de ser mais abençoado por essa mulher sem fazer nada por ela. É o que ele quer dizer com o que nós lemos. Pergunta para ela se ela quer que faça alguma coisa para ela. Aí ela manda a resposta de volta para Geazi e diz: ó, não preciso de nada não, eu sou do meio do meu povo. Aí Geazi diz assim: ó, isso foi o que ela disse, mas eu percebi que ela não tem filho. Ele diz: chama ela aqui. Quando ela para na porta do quarto que ela construiu para ele,
Ele diz assim: neste tempo determinado, cabo de 1 ano, tu conceberás e darás à luz a um filho. Ele está dando para ela a mesma estabilidade, a mesma segurança que ela deu para ele. Por quê? Porque ter um filho naquele dia era manter teu nome no testamento se teu marido morresse. Você lembra, o marido dela era... Se ela não tivesse um filho com ele, o dinheiro não ficava para ela e o patrimônio também não, ficava para a família dos irmãos dele. Então, quando ele dá um filho para ela, mesmo ela dizendo que não era o que ela queria, ele também está dando para ela liberdade, estabilidade, segurança, garantindo sua riqueza, sua generosidade, suas posses, sua família. Ok, irmão? A semeadura você já ouviu, é opcional, mas a colheita é certa, é obrigatória. E você vai colher aquilo que você plantar. Não adianta você plantar limão e querer colher jaca. Mas aqui foi patente, foi nível. Um deu jaca e o outro deu melão. Tudo grande. Pronto, aí ela tem isso. Era para ela dar glória, era para ela celebrar, era para ela dizer: uau, a chance da minha vida, minha história mudou, a ameaça ao meu redor saiu, glória! Mas não, ao desespero dela: não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas. A tua serva, mano, essa mulher está com a cabeça bugada, Dani. Como é que ele é santo, como é que ele é homem de Deus e como é que ele é mentiroso? Aí eu te pergunto, pode um homem de Deus ser um mentiroso, gente? Mas pode um mentiroso dizer que é homem de Deus? Ela era uma mulher do povo, quem lembra, diga amém. Ela está acostumada a receber gente que diz que é o que quer. Aí agora ela até conhece Eliseu e dá testemunho do caráter. Mas quando ele entra no profético, perceba, quando ele entra no sobrenatural, quando ele entra no poder de Deus, ela rejeita imediatamente. A palavra não é sim, a palavra não é yes, a palavra é não. Ou trauma, ou a crise gritando: não, meu Senhor, homem de Deus, não minta. O que parece que ela está dizendo? Parece que ela está dizendo isso aqui: não estraga a nossa amizade, não tenta apagar o quarto. Porque tem profeta que é assim: se tu der uma mesa de café da manhã dele bonita, ele quer pagar a mesa de café da manhã com o dom, dizendo que Deus falou que Deus não disse nada, para poder se sentir menos devedor do que você ofereceu. Tem profeta que vira chaveirinho, guru de madame, para poder compensar uma bolsa de marca que ganhou. E diz: assim diz o Senhor, quando Deus não disse nada, que é para se sentir menos devedor do presente que alguém quis dar. Então o que essa mulher está querendo dizer para Eliseu? O que ela está querendo dizer é: não precisa pagar o que eu fiz para você, não estraga a nossa aliança. Mas eu amo porque o texto diz assim: porém, a mulher concebeu. Ei, se você é da região, você vai repetir o que eu vou te mandar dizer agora. Olhe para alguém do seu lado e diga: Boston. Diga: Boston saberá que ainda há profeta santo de Deus. Boston saberá que ainda há profeta. Boston saberá que ainda há homens e mulheres cheios do poder de Deus, que não negociaram o seu dom, que não negociam o exercício da profecia. Agora, Camila, quando é que nós vamos ter abertura para ver o poder de Deus de novo, para ver o sobrenatural de Deus de novo? Profeticamente eu lhe digo: paga preço de santificação, porque daqui a 1 ano Deus vai visitar as sunamitas traumatizadas. Deus vai visitar as sunamitas traumatizadas, os ricos traumatizados, aqueles que ficaram apavorados de terem investido e abençoado gente que só traiu, mentiu, enganou. Aleluia! Foi o caráter dele que trouxe o coração dele e do marido para perto. Não foi o dom. O dom, quando foi utilizado, afastou na hora.
E qual é o problema? As pessoas querem usar o dom para aproximar. Porque você quer impactar com o poder. Olhe para mim. Pare de sonhar com o microfone. Sonhe com um caráter cristão. Pare de sonhar em ser um pregador como X, Y, Z. Um dos maiores pregadores do século XIX, Charles Haddon Spurgeon, ele vai dizer que o melhor sermão que ele gostaria de pregar ainda não tinha pregado, mas hoje, não estando vivo, ele está pregando, porque o que ele disse foi que o melhor sermão pregado é aquele que não necessita de palavra nenhuma para ser dito. O que ele está dizendo? O melhor sermão é o testemunho de um caráter cristão. Este caráter vai derramar bálsamo em casas de pessoas que ficaram traumatizadas com ministérios, com dons. Eu já não estou pregando, eu estou profetizando. O teu caráter vai derramar óleo, vai derramar consolação, vai derramar cura, vai derramar restauração. A tua vida vai falar mais do que a mensagem, a tua vida vai falar mais do que o louvor.